Olá internet, bem-vindos a mais um vídeo aqui no VT News, o seu canal de fofocas no YouTube e também no Facebook. Tudo bem, turma? Como vocês estão? Olha só, segunda-feira começando daquele jeito, com treta, com polêmica, do jeito que todos vocês e eu gostamos. É desse jeito, é com muita confusão e muita treta. Nós vamos falar sobre a polêmica participação do Zé Felipe e da Virgínia Fonseca no programa da Eliana esse final de semana, viu? Rendeu, viu? Rendeu. O cara resolveu comentar sobre o Felipe Neto, que é o quê? Um dos maiores influenciadores da atualidade. Goste você ou não, o Felipe Neto é o cara da internet. E aí o Zé Felipe resolveu ali relembrar a treta, claro, com todo aquele incentivo da Eliana. Era uma brincadeira, tá, turma? Pra vocês entenderem, o negócio era o seguinte. A Eliana queria saber se o Zé Felipe adicionaria o Felipe Neto no WhatsApp, no Instagram, no Facebook, em qualquer outra rede social. Pois bem, o Zé Felipe resolveu responder que não. E aí a polêmica foi inflando. Por quê? A Virgínia chegou a comentar que Zé Felipe e o Felipe Neto tiveram uma treta aí na época que a pandemia estava estourando, que o Felipe Neto estava cobrando dos influenciadores e principalmente dos cantores sertanejos um posicionamento contra o governo Bolsonaro. Afinal, a gente sabe que esse meio sertanejo não pode ver um pano para o Bolsonaro que eles passam. Então o Felipe Neto cobrou um pouco desse posicionamento da turma do sertanejo. E aí a Virgínia Fonseca disse que a treta entre Zé Felipe e Felipe Neto foi por conta dessa confusão aí na pandemia, por conta dos shows. E aí o Zé Felipe resolveu responder, falando que não foi apenas isso, tá? Que aconteceu algo mais ali, que ele não concorda com algumas atitudes do Felipe Neto. E aí, gente, a história rendeu, viu? A treta só começou. Vamos conferir esse momento aí que o Zé Felipe e a Virgínia Fonseca falam sobre o Felipe Neto e a gente já volta aqui pra conversar. Olhem aí. Eu vi que ele é enjoado demais, né? Eu não aceito, não. Gente! Enjoado, eu acho ele enjoado. Foi o mais forte até hoje aqui, hein? Você não acha, não? Eu não acho nada, Né? bem Enjoado, caladinha. não tem... Não, é que o Joseph teve uma discussão assim, teve um desentendimento com ele na internet, né? Quando ele falou lá do sertanejo. Aí você ele ficou falou, bravo. ele falou mas não é daquilo, é porque eu acho ele enjoado mesmo. Se fosse só aquilo, tava bom, tá enjoado, ele muito... Sabe, não gosto desse trem de lero. Chato, eu acho chato. Eu não conheço, então... Eu também não, é pelo que eu vejo, né? É. Ah, tá, e eu também... Mas a única coisa que eu vi, assim, foi isso aí. Ele é bom, o trabalho dele é bom. É. Não tem nada a ver a pessoa com o trabalho, né? O trabalho dele, ele faz com excelência. Ele é bom demais. E é isso, mas... Excelente, mas eu acho ele enjoado, Não adiciona, então. Não é. Não adiciona. É treta, né, turma? É tretinha do jeito que vocês gostam. Aquela confusão assim, ó, marota. Foi aparecer na televisão, conversar com a Eliana, vamos arranjar uma treta ali com o Felipe Neto só pra dar aquela confusão na internet, aquela polemizada, pra deixar os fãs tudo louco. Pois bem, conseguiu, viu, Zé? Parabéns, você conseguiu, porque isso movimentou a internet, como eu disse pra vocês já. O nome dos dois foi parar ali nos assuntos mais comentados do Twitter, porque o Felipe Neto tem uma legião de fãs. O Zé Felipe tem uma legião de fãs também, mas tem aquele apoio ali dos fãs da Virgínia Fonseca. Vale lembrar, né? Vale lembrar aqui, apesar de gostar do Zé Felipe, que Zé Felipe sem Virgínia Fonseca, ele não tinha esse engajamento. Mas enfim, isso não vem ao caso, não é essa a pauta do nosso vídeo. Mas eu só quis deixar bem claro isso daí, né? Pra pessoa entender. Mas enfim, vamos lá. Então, aconteceu essa treta. Zé Felipe fez esse comentário aí que vocês assistiram sobre o Felipe Neto, e é óbvio que o Felipe Neto se pronunciou, tá? O Felipe Neto acabou comentando sobre isso, porque segundo ele, o Zé Felipe entendeu tudo errado o que ele quis dizer. E o Zé Felipe acreditou em fofoquinha, sabe? Fofoquinha, Felipe Neto não gosta de você. E aí o Zé Felipe teria acreditado em todas essas histórias. Vamos fazer o seguinte, vamos conferir aqui o que o Felipe Neto falou sobre tudo isso e a gente já volta aqui pra discutir sobre esse assunto. Olhem aí. Ô Zé Felipe, pô, meu parceiro, eu não consigo entender por que você insiste em falar de mim, velho. Ô, tu acha eu enjoado? Toma um Dramin, mano. Dramin passa o enjoo rapidinho, cara. Não, mas falando sério agora, o Zé Felipe, ele não gosta de mim por uma mentira que inventaram e ele acreditou. Literalmente isso. Eu conto a história pra vocês rapidinho, porque é muito simples de entender. Eu tava fazendo uma live de política, e era uma live fechada. Essa live era só falando de política, tá? Para um grupo específico de pessoas. E na hora da live eu tava falando sobre a questão do entretenimento no Brasil ter se distanciado da política. E isso estava, me preocupando e tal. E
No momento que eu estava ali um pouco mais inflamado, eu falei sobre o cenário sertanejo não ter se posicionado contra o presidente, o genocida, né? Eu estava falando só sobre isso. Sobre o mercado sertanejo não se posicionar contra o genocida. Aí eu falei, pô, cadê vocês, sertanejo? Por que vocês não falam nada? Na hora de fazer livezinha, enchendo a cara, não sei o que, vocês sabem, mas por que não faz nada? O que os bolsominions fizeram? Eles cortaram esse trecho da live, inventaram, mesmo inventado, que eu estava falando que os sertanejos não faziam nada na pandemia para ajudar os outros. Mentira. Os sertanejos foram os que mais fizeram. Coletaram um monte de toneladas de alimentos, levantaram fundos. Eu jamais criticaria o cenário sertanejo por isso. Era só sobre a questão de não criticar o genocida. O Zé Felipe acreditou que eu estava falando que eles não faziam nada sobre a pandemia. Ele caiu nessa mentira e acabou gravando story me xingando, né? Mandando eu ir para lugares indesejáveis e tal. Eu nem respondi, porque, gente, é tanta mentira a meu respeito, nem adianta. Então, Zé Felipe, fica o convite aí, mano. Já te mandei por direct, tá aí no teu direct, pra você assistir esses stories e entender que você acreditou numa parada mentirosa, tá? E irmão, fica o convite pra você me conhecer. Você vai descobrir que eu não sou essa pessoa que te convenceram que eu sou. Então qualquer coisa eu tô aqui, Zé Felipe. Um abraço aí, tamo... É pau, hein, turma? É pau, paulada, puxão de cabelo, voadora, vacina pra tudo que é lado, principalmente a maior loucura, hein, turma? Que confusão tudo isso, hein? Felipe Neto precisou explicar ali a situação para tentar fazer o Zé Felipe compreender um pouquinho ali, para que o Zé Felipe não fique com muita raiva, muito chateado com ele, até porque a intenção, segundo o Felipe Neto, não era criticar necessariamente, diretamente, o cantor Zé Felipe, e sim alertar mesmo que a turma do sertanejo não estava colaborando muito nessa época de pandemia. Que treta, hein, turma? Eu já quero saber logo de cara de que lado vocês estão dessa história. Do Felipe Neto ou do Zé Felipe. Eu nem vou colocar a Virgínia nessa história, porque realmente a treta não foi com ela, tá? Toda essa confusão foi com o Zé Felipe. E na época o Zé Felipe ficou muito puto, né? Vocês se lembram dessa história? O Zé Felipe ficou muito puto, falou um monte do Felipe Neto. E a grande verdade é que tá na cara que o Zé Felipe detesta o Felipe Neto. Só que a gente vai tentar entender por que ele não tá conseguindo. Será que tem alguma coisa mais aí que a gente não sabe? Será, hein, turma? Comentem aí que eu quero saber. Mas é aquela história, hein? A gente tem que aguardar a cena dos próximos capítulos, porque o Zé Gueroba, né? O Zé Gueroba, como é conhecido por muitos de vocês, ele gosta de uma tretinha, ele gosta de uma polêmica. Afinal, ele é a Maria Fifi 2021. Então daqui a pouco o Zé Felipe vai continuar comentando sobre esse assunto e a gente vai ficar aqui, ó, de camarote, aguardando as cenas dos próximos capítulos para poder comentar. Eu, sinceramente, agora, né, dando a minha opinião aqui pra vocês, aquela hora que vocês me xingam, né? Ai, VT, por que você tá dando a sua opinião, né? Enfim, tô dando a minha opinião porque eu acho necessário falar ainda um pouquinho sobre isso. Na época que rolou essa treta do Zé contra o Felipe Neto, eu super entendi o que o Felipe Neto quis dizer, tá, gente? Pra vocês que gostam de passar pano, a gente tem que passar pano quando tem cabimento, tá? Ele não criticou o Zé Felipe em nenhum momento, mas ele criticou ali os cantores sertanejos. Aí você me pergunta, mas VT, criticou os cantores sertanejos, então tá criticando o Zé Felipe? Não. Não foi isso que aconteceu, tá, turma? Vocês têm que se lembrar aí que o que ele tava falando, na verdade, na época, era que os cantores sertanejos, eles preferiam ficar na deles, quietos, ao invés de ir lá ajudar com doações de alimentos, ao invés de fazer campanha para a galera ficar dentro de casa. Isso não aconteceu muito, porque no começo da pandemia, a grande maioria dos sertanejos estavam incentivando a galera a ir pra rua, ir pra show, alguns estavam debochando da pandemia. Vocês se lembram disso, né? Olha só o que aconteceu, milhares de pessoas morreram no mundo inteiro, e aí não teve jeito, os sertanejos tiveram que ficar em casa. Eu me lembro que na época dessa história, o que pegou muito o Zé Felipe, que deixou ele pé da vida, foi porque, se eu não me engano, o Felipe Neto falou alguma coisa sobre as pessoas, os sertanejos fazerem doações. Até o Gustavo Lima na época acabou se pronunciando, falando que fazia diversas doações, só que ele não ficava divulgando. E o Zé Felipe parece também que fez algumas doações de alimentos, roupas, eu não me lembro do que. E aí ele falou, pô, eu também doei. Como você tá falando que eu não tô doando nada? Tá enchendo meu saco aí na internet. Então eu acho que rolou ali um desencontro, tá? Rolou um desencontro. Por quê? O
Felipe Neto não atacou diretamente o Zé Felipe, e o Zé Felipe entendeu que foi um ataque até que pessoal. Só que como vocês viram aí, o Zé Felipe disse que tem problemas com o Felipe Neto e não foi só por conta disso, tá? Tem outras coisas por aí. Na verdade, eu acho que o Zé não suporta o Felipe Neto, não gosta do tipo de conteúdo que ele posta, mesmo ele elogiando o trabalho do Felipe Neto, tá? Vocês viram aí que ele falou que como profissional ele é bacana e tal, mas na verdade eu acho que ele tava querendo dizer é que ele não gosta mesmo do tipo de conteúdo, do trabalho do Felipe Neto, e tá tudo bem não gostar, né, gente? Nem Deus agradou todo mundo, olha só que loucura. Agora pensa o karma Maria Alice crescer. Vocês sabem que as crianças amam Felipe Neto, então você pensa que karma, Maria Alice cresce, pega o tablet da mãe, pega o celular do pai e faz o quê? Vai assistir Felipe Neto. Pensa que loucura, hein, turma? Que confusão. Mas enfim, vamos aguardar para ver cena dos próximos capítulos. E enquanto isso, a gente só pode fazer o quê? Conversar aí pelos comentários. Então aproveitem que os comentários estão abertos e vamos comentar bastante, vamos conversar por aí. Aproveite também e envie esse vídeo para um amigo fã do Felipe Neto, amigo fã da Virgínia Fonseca, amigo fã do Zé Felipe. Eu quero que seus amigos venham aqui para esse vídeo para a gente conversar nos comentários e que todo mundo dê a sua opinião. E vamos ver o que vai rolar por aí, tá bom, turma? Eu vou ficando por aqui, a gente se encontra daqui a pouco no próximo vídeo para continuar falando sobre a vida dos famosos e até daqueles que nem são tão famosos assim, mas todo mundo gosta. Um grande beijo, um abraço, tchau, tchau.